quase no meio da Bíblia. Livro de Daniel, capítulo de número 6. E eu quero ler somente um versículo, que é o versículo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. Desculpa, capítulo número 6 e o versículo 10. Acharam, irmãos? Daniel, capítulo 6 e o versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Amém. Pode sentar. Queridos, nessa noite eu desejo pregar a respeito do grande valor da oração. E esse texto do qual nós lemos, aonde esse homem chamado Daniel, um homem de uma experiência extraordinária com Deus, irmãos. E às vezes a gente acaba fazendo, irmãos, de alguns homens da Bíblia, parece que eles são super-heróis, parece que eles não são da terra, eles são normais, como eu e você. Só que a grande diferença é que eram homens, mulheres que se entregavam total e completamente a Deus. E aquilo que eles alcançaram, a comunhão da qual eles tinham, nós também podemos ter, irmãos. Amém? Então, irmãos, basicamente, a gente precisa responder uma pergunta para esclarecer um pouco a respeito de oração. E a pergunta é: o que é oração? Porque, infelizmente, alguns têm bitolado, irmãos, essa atitude, esse ato tão lindo que é a oração, confinado isso numa caixinha, irmãos. Numa caixinha de 4 paredes chamada igreja. E a oração, irmãos, ela não está simplesmente, irmãos, ela não se acha simplesmente no fato de quando você dobra os teus joelhos somente. A oração vai além disso, meu irmão. Quando nós vamos para a Bíblia, principalmente nesse texto aqui, do qual Daniel, ele estava, na verdade, acuado, irmãos, porque houve um edital do grande rei aqui, dizendo que nenhuma pessoa poderia orar a outro Deus a não ser o Deus da Babilônia. Mas Daniel, irmãos, a Bíblia diz que, como de costume, abria janelas que dava para Jerusalém e 3 vezes no dia ele orava ao Senhor, sem parar, sem medo algum. Nem precisa, irmãos, um edital de um presidente, de um país, de um estado, de uma cidade, não precisa um edital, irmãos, para fazer com que algumas pessoas nos nossos dias parem de orar. E toda essa pandemia que aí aconteceu, e nós ainda estamos vivendo parte dela, na verdade, irmão, só revelou alguns. Essa é uma grande verdade. Só revelou, na verdade, o que já estava no coração de alguns. Alguns, irmãos, tomaram esse período da pandemia como uma desculpa para nem vir aos cultos. Porque se você for analisar, irmão, e com certeza você já viu isso, se você for ver lotérica, se você for ver banco, se você for ver mercado, irmão, se você for ver alguns outros locais, aquilo está entulhado de gente, irmãos. Não estão nem aí.
E aqui com todo o cuidado que nós temos, irmãos. Mas ainda assim é claro que na igreja vai pegar o vírus. Com certeza que vai, na igreja que vai. Não em outro lugar. Mas isso reflete, irmãos, isso reflete diretamente a vida de oração. Então orar, querido, por favor, não ingesse a oração, irmãos, simplesmente dentro da igreja, ou quando você simplesmente dobra os joelhos. A oração vai além disso, irmãos. A oração é uma conversa com Deus. E quantas vezes, irmãos, isso a gente consegue perceber na intimidade de um casal. A minha esposa está aqui atrás. Onde é que ela está? Vem cá, Josi. A intimidade de um casal, irmãos, ela comprova muito isso. Que a oração, irmãos, ela precisa ser uma conversa agradável com Deus. Não, irmãos, como alguns infelizmente entendem que isso até soa como um castigo, como um momento difícil. Não, filho. E muitas das vezes, irmãos, na oração, eu posso estar em oração com o meu Senhor, sem abrir os meus lábios. Assim como muitas vezes, eu estou lá no sofá, deitado, às vezes no colo dela, ou ela no meu colo, irmãos, sem a gente conversar, mas existe uma comunhão. Eu levanto com ela, eu vou deitar com ela, eu ronco com ela. Bastante. Eu almoço com ela, eu tomo café com ela, eu vou jantar com ela. Eu saio com ela, eu venho com ela, tomo banho com ela, irmãos, estou no banheiro com ela, ela está no banheiro comigo, porque isso se chama comunhão. Mas alguns colocaram Deus dentro de uma caixinha, irmãos. E Deus está aqui Deus está. Então, quando eu saio desse local aqui, tudo acontece. Está fora, meu filho. Está fora, meu irmão. E quantas vezes essa comunhão entre eu e minha esposa, ela aconteceu, muitas vezes aconteceu com muitas risadas. Ela aconteceu com preocupações. Essa comunhão aconteceu com choro. Essa comunhão aconteceu com desespero. Essa comunhão aconteceu com percas. Mas nunca deixamos de ter comunhão. E com Deus não é diferente, meu irmão. E quando você entende que a oração, irmãos, é também o choro, é também a alegria, é também o momento de angústia, o momento de sofrimento, irmãos, você vai estar conversando com Ele todo dia, toda hora. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, não façam como os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que eles usam de vã repetições nas suas orações. O que é usar de vã repetições, irmãos? É você engessar a oração, é você colocar a oração num piloto automático, irmãos, que nem você toma conta do que está dizendo. Glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória. Mas a cabeça está lá em casa, a cabeça está no cheque que vai entrar, a cabeça está na empresa, a cabeça está em outro lugar, menos ali. Por que eu estou dizendo glória? Por que eu estou dizendo? E uma conversa é assim que funciona, não é assim? Então, alguns irmãos trocaram o rosário pelo relógio, pela vã repetição, pelo piloto automático. Oração é uma conversa com Deus. É uma conversa. E não esqueça, a conversa entre duas pessoas só vai acontecer se houver intimidade de relacionamento.
Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver, irmãos, a Bíblia ela é repleta disso. Em alguns momentos que eu posso estar orando. Não é uma regra. Mas aqui eu quero que você entenda que a oração não está dentro de uma caixinha. Paulo vai dizer lá em Efésios, porque eu me ponho de joelho diante do Senhor. Então eu posso estar orando a Deus de joelhos, meu irmão. Por isso que quando nós viemos para a igreja, por isso que quando você está lá na tua casa, que você está mais numa intimidade com o Senhor, fica mais fácil, você vai dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos é um sinal de reverência a Deus, meu irmão. Não é castigo, não pense assim, pelo amor de Deus. Dobrar os joelhos é no sentido de que, Senhor, eu dependo total e completamente de Ti, meu Rei. Eu posso também, irmãos, e nós fizemos aqui muitas das vezes, eu posso orar em pé como Josafá, o rei Josafá fez. Ele estava diante da congregação e a Bíblia diz que ele se pôs em pé, irmãos, e começou a orar a Deus. E a oração foi tão forte que Deus tomou aquele lugar, meu irmão. Eu posso orar a Deus deitado, meu irmão. O evangelista pregou aqui no domingo, irmãos. Olha como Deus, irmãos, olha como Deus, Ele conhece a necessidade do seu povo e Ele vai levando para esse veio, irmãos. Domingo foi pregado a respeito aqui da oração. Não pode ser diferente, porque essa palavra já estava no meu coração antes do evangelista pregar, irmãos. E um homem chamado Ezequias, irmãos, que estava adoentado, que estava acamado. O profeta Isaías chega. Eu quero que você entenda aqui o poder da oração, meu irmão. Isaías estava adoentado, acamado, difícil, irmãos, a situação dele. Isaías recebe uma mensagem de Deus para ir lá e ele entrega a mensagem: arruma a tua casa porque tu vais morrer. Pronto, acabou. Foi isso que Deus mandou entregar. Ele virou as costas e foi embora. E a Bíblia diz, irmãos, que então Ezequias, ele disse: ô Senhor, lembra que eu andei no teu caminho. E no finalzinho desse versículo, irmãos, isso é muito interessante. No finalzinho desse versículo, a Bíblia diz: e ele chorou muitíssimo. Ponto. Ele se derramou, irmãos, porque lágrimas também é oração. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8, que quando eu e você estamos de joelho, irmãos, quando eu e você estamos orando a Deus, ali, irmãos, tem anjos com uma salva esperando as nossas lágrimas, as nossas orações para levar até diante de Deus. Então, a minha oração chega assim diante do céu, meu irmão. A Bíblia diz que o profeta não chegou a sair do pátio, irmãos. Deus mandou novamente, olha que oração rápida. Deus mandou novamente uma mensagem ao coração, disse: volta lá. E diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele e eu vou livrar ele dos inimigos sírios. Essa questão da oração, irmãos, é preciso entender que nós podemos orar, irmãos. Você pode orar lá no teu trabalho. Se você não tem a tua mente ocupada, você pode orar no teu trabalho. Quantas e quantas vezes eu fiz isso, irmãos. E lá naquele lugar, o Senhor, de tomar a gente, irmãos, de tal maneira que as pessoas acham que a gente está passando mal. Você pode orar, irmãos, também na igreja. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus? Ele diz no capítulo 21, ele diz: essa casa será chamada a casa de oração. Você pode também, com certeza, meu irmão, estar orando lá no teu lugar secreto.
lá naquele canto secreto, naquele lugar secreto na tua casa. Alguns têm até um quarto específico para isso. Alguns, de repente, é lá na sala. Alguns, de repente, é lá no quarto do casal. Vai lá no cantinho lá da cama. Lá ele fecha a porta e lá ele dobra os joelhos. É exatamente isso que Jesus diz ali no Evangelho de Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta. Isso fala de intimidade. Fecha a porta e lá em secreto, ore ao teu Pai. E Ele vai te responder publicamente. Porque quando você vai a Deus é no secreto, mas Ele te responde. A bênção é tão grande que todos conseguem ver o que está acontecendo na tua vida. E nós precisamos entender, irmãos, que orar, conforme Davi, irmãos, escreve, lá no Salmo de número 55, 17, Davi diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei a ti e tu me responderás. Paulo escreve dizendo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Esse orar sem cessar, irmãos, é aqui dentro. É você e Deus. Orar sem cessar, irmãos, é você estar em... Aqui vem a questão de constante comunhão com o Senhor. É você conhecer Ele e Ele te conhecer. É quando você chega diante de um ambiente, quando você chega diante de uma situação, quando você chega diante de algumas pessoas, esse Senhor que você tem comunhão já fala contigo, já te antevê algumas coisas. Já diz para você, meu filho, não, isso aqui não é para ti, sai fora, esse negócio é ilícito. Mas se não tiver comunhão, irmãos, depois do problema consumado, aí vai tentar ajeitar a coisa toda. Então essa oração, irmãos, ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. E a oração, irmãos, é também uma atitude da qual pode nos valer nas horas mais difíceis, chamada as horas da tentação. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele foi tentado pelo diabo, irmãos. E ele estava há 40 dias em jejum. E o Senhor venceu pela oração, meu irmão. Se Jesus orou para vencer, você imagina eu e você, meu irmão. A oração, irmãos, na nossa vida, ela precisa ser como o ar que nós respiramos. Mas como fazer isso, pastor? Por isso que a oração não pode ser colocada dentro de uma caixinha, meu irmão. A oração não pode estar bitolada a vir na igreja e orar aqui uns 10 minutos. A oração é uma constância com o Senhor. É uma comunhão constante com o Senhor, uma conversa constante com o Senhor. Aqui você só demonstra aquilo que já acontece no dia a dia, nas horas da tua vida. E a oração, irmãos, por isso, a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode fazer maravilhas, numa outra tradução diz. Irmãos, a oração de um justo, a palavra justo ali, irmãos, é alguém vestido de poder moral. Quando nós temos essa moral em nós, abalizado pela palavra de Deus, irmãos, você vai dobrar os teus joelhos e a tua oração, ela tem muito efeito no mundo espiritual, irmãos, tanto para você como aqueles que estão à tua volta, meu filho.
E essa oração nós nunca podemos esquecer, irmãos, que a oração para chegar até o céu, existe uma ponte que se chama Jesus Cristo. Por isso que o mesmo Jesus, no capítulo 14 de João, ele vai dizer o seguinte: tudo que pedires ao meu Pai, é em meu nome. É no nome dele, porque é ele que é essa ponte até Deus. Então, irmãos, ele é o canal, ele é o veio, ele é o personagem do qual nós estamos escondidos para que Deus nos ouça. Não porque somos bons. E é tão interessante, irmãos, porque quando você vai para a Bíblia, nós vamos ver no livro de Provérbios 15, versículo 8, como Deus, irmãos, olha a minha oração, a tua oração, o desejo de querer estar com o Senhor, move o coração de Deus. Porque a Bíblia diz nesse Provérbios 15, versículo 8, a Bíblia diz assim, ó, a oração do justo lhe traz alegria. Então, irmãos, quando nós estamos em oração, seja deitado, seja ajoelhado, seja você dirigindo o teu carro, seja lá no teu trabalho, seja na tua casa, seja aqui na igreja, aonde você estiver, quando você estiver orando a Deus, lembre de uma coisa, Deus está alegre nesse momento que eu estou aqui orando a Ele. Quando a gente olha a oração por esse ângulo, fica diferente, irmãos. Não fica aquela coisa imposta, irmãos, aquela coisa... Não, meu irmão, não é assim que funciona, não. E nós precisamos entender uma coisa, assim como diz John Piper, um pastor americano. Tá, mas esse negócio de criar um tempo de oração, isso vira um legalismo. Não, irmãos. Isso vira compromisso, que é diferente uma coisa da outra. Porque senão, irmãos, a gente também não ia tomar mais água, a gente também não ia mais comer, porque meio-dia todo mundo para comer. Não, eu não vou mais comer meio-dia porque isso é um legalismo. A oração também é disciplina. E alguns, irmãos, por não cuidarem nesse ponto, acabam falhando. Quando Jó foi abençoado, irmão, se você observar o capítulo 42 de Jó, você vai ver que a Bíblia vai dizer assim, ó, e Jó, quando orava pelos seus amigos, que amigos que nem Jó tinha, não precisava de inimigo. Mas a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. E ele ganhou tudo em dobro daquilo que ele perdeu, irmãos. E nós precisamos entender uma coisa. Assim como aquela mãe, assim como aquele pai, anseia para ver o filho começar a falar as primeiras palavras. Isso é lindo, meu irmão. Ele nem disse pai, ele disse pai, mas o pai entendeu como pai. E aquilo cria no coração do pai uma coisa muito gostosa. E quando ele começa as primeiras palavras, e quando ele começa a falar, e quando ele começa a pedir, aquilo é muito gostoso, porque começa ali uma comunicação. Você imagina Deus, irmãos. Você imagina Deus. Agora olha aqui para mim. Você tem um filho que já tem 3 anos. Você tem um filho que já tem 4, 5 anos. E esse filho ainda não fala. Tem um problema ou não? Tem ou não tem?
Tem. E como, irmãos? Que alguém está 1 ano, 2 anos, 3 anos na presença do Senhor, 4, 5 anos, e não consegue abrir a boca e conversar com o Pai. Irmãos, 3 verdades, elas existem para explicar o problema de alguns não orarem mais. E o primeiro deles é que esfriou o amor no coração. Quantas pessoas, e algumas estão aqui dentro, algumas estão me ouvindo agora por esse vídeo que vai ser posto. Olha só, esfriou o amor. E muitas que acordavam na madrugada para buscar o Senhor, não porque era um fardo, não porque era um peso, não, porque elas eram chamadas pelo Senhor e ouviam a sua voz. E elas queriam estar aos pés do Senhor. Esfriou isso. Algumas, irmãos, alguns não conseguem nem orar mais na hora do alimento. Alguns não conseguem nem orar mais quando vêm para a igreja, irmãos. Salvo quem tem alguma dificuldade, algum reumatismo, alguma dificuldade no seu físico, ok, beleza, mas quem pode, irmãos? Isso denota uma esfrieza, meu filho. Alguns, irmãos, como se não bastasse a questão do esfriamento, alguns não creem mais na oração. Alguns não acreditam mais que a oração pode ter os seus efeitos, irmãos. Mas quando você vai para a Bíblia Sagrada, ela está recheada de homens que viveram situações dificílimas, foram para a oração e receberam a resposta de Deus. Você tem aqueles que se esfriaram, você tem aqueles que não creem, e você tem aqueles que, infelizmente, se acostumaram sem oração. Um dia, irmãos, um pastor, professor meu, ele diz o seguinte: eu temo. O meu pai, ele diz, era um homem de oração, fervente oração. Um homem que não orava menos de 3 horas por dia. Que me levou à oração. Eu oro, sim, eu oro, eu busco ao meu Deus. O meu filho já não tem tanta predisposição de estar orando e buscando a Deus. E o meu neto? E o meu bisneto, como será? Talvez nem vão conhecer a oração. E não se engane, meu irmão. Nós plantamos isso no coração dos nossos filhos. Se eles não te veem você orar, mãe, pai, como é que você quer que eles orem? Se eles não veem você como um exemplo de oração, esse filho precisa passar lá no teu quarto, deixa a porta entre meio aberta, ele precisa te ver lá ajoelhado buscando a Deus. O teu esposo, a tua esposa precisa entrar no quarto e te pegar orando. E você vai ver que muitas das coisas, muitos dos problemas, eles vão ser resolvidos, meu irmão, na oração, meu irmão. Isso vai trazer para dentro de casa um temor de Deus, meu filho. Vai trazer dentro de casa um respeito de Deus, meu irmão. Quando uma mulher vê o seu esposo na oração, ele tem respeito dentro de casa. Quando os filhos veem uma mãe orando, eles respeitam ela.
O tempo vai passar, escute o que eu vou dizer para você, o tempo vai passar, e quando essa filha, quando esse filho estiver vivendo um momento de angústia, que ninguém pode resolver, ele vai lembrar de uma pessoa, a mãe. Eu sei que a minha mãe tem intimidade com Deus, eu vou conversar com ela. Ela vai orar comigo, ela vai me ajudar em oração. Vamos ficar em pé. Oh, Jesus querido, nós vamos orar, amada igreja, nós vamos erguer a nossa voz aos céus, pedindo clemência a Deus, pedindo até perdão a Deus por muitas das nossas negligências, pedindo perdão a Ele porque quantas vezes Ele nos convidou para ir orar e nós negamos. Oh, irmão querido, se fica na internet 1 hora, 2 horas, 3 horas, assiste às vezes um filme atrás do outro, mas não tem condições e coragem de dobrar o joelho 10 minutos. Mas por quê? Porque não tem comunhão, não dá para conversar com quem você não tem comunhão. Vamos orar. Deus, aqui está a tua amada igreja, Senhor. Nesse assunto tão importante, ó Pai, nesse tema tão importante, ó Pai, tão necessário para os nossos dias, quantos que estão se perdendo, ó Deus, nesses dias de pandemia estão se perdendo porque não conseguem mais dobrar os seus joelhos, não conseguem mais te buscar, Senhor. Mas aqui existe uma igreja, Senhor, sim, existe uma igreja que te adora, que te ama, Senhor, e precisamos entender a profundidade, o grande valor da oração, nós precisamos entender isso. Porque é isso que vai nos manter em pé, Senhor, é isso que vai nos guardar do tentador, é isso que vai nos guardar dos vícios, é isso que vai nos guardar das loucuras. Oh Deus, ajuda-nos, precisamos de Ti a cada momento que se passa, ajuda-nos a entender que a oração não é uma caixinha, não é, a oração é intimidade contigo, é a comunhão diária contigo, Senhor. Oh Pai querido, que essa mãe, esse pai seja um exemplo dentro da sua casa, que os seus filhos possam lhe observar, orando, buscando a Ti, gemendo aos Teus pés, Senhor, porque isso será plantado no coração desse filho, dessa filha, que um dia, Deus, irá também se encontrar num momento difícil, mas vai saber, porque um dia viu o papai, viu a mamãe buscando ao Senhor, e sabe que a única solução que tem é ir aos pés do Senhor, não há um outro lugar, é lá que você pode chorar, é lá que você pode soltar todas as tuas angústias, todas as tuas decepções, é lá aos pés da cruz. Oh, aleluias! Assim nós te pedimos, Deus, assim nós te louvamos. Despede também em paz a tua igreja, guarda ela debaixo, ó Pai, da tua mão poderosa, que alguns nessa madrugada possam ouvir a tua voz, atender a tua voz e te buscar em oração, Senhor. No nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre, assim despedimos. Amém, Senhor, amém. Cumprimenta o teu irmão e diga para ele: precisamos orar mais, diga para ele.